Deus é muito bom. Tudo que Ele faz é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Eu creio que hoje é um marco para as nossas vidas, para a vida de algumas pessoas em específico. Eu tenho sentido assim, muito forte, sabe, queridos, de que essa noite é a noite de nós abandonarmos algumas muletas, algumas coisas que nós estamos apegados a ela. Eu estava meditando sobre a mensagem, né, para compartilhar com vocês hoje, e deu problema no tablet, e eu até cheguei um pouquinho atrasado, fiquei de todas as formas tentando resolver, para poder fazer o uso do tablet lá com a mensagem, e não consegui resolver. Aí o Lucas agora conseguiu colocar no tablet da igreja, porque deu problema lá no sistema do meu. Mas aí eu estava aqui adorando, e Deus disse: Anderson, deixa as estruturas. Esquece essas coisas que vocês são apegados. A igreja tem mais condições de conectar-se a mim do que aquilo que de fato vocês podem oferecer humanamente. Então as estruturas, amados, elas são boas, mas existem momentos que nós precisamos entender a voz. Quantos sabem disso? Se você nos visita, se você está aqui por um convite, se você ainda não faz parte de uma célula, mas está aqui porque está chegando na comunidade, que essa casa seja um lar para você e que hoje você possa sair daqui completamente diferente como você chegou também. E para vocês que são de casa, eu quero então deixar as coisas de maneira bem natural, bem de casa mesmo. Nós vamos ter alguns recados depois, algumas coisas, porque nós estamos iniciando o ano juntos, né? Mas eu quero ler um texto com vocês antes, então, Atos capítulo 2, versículo 42. Já estou precisando de ajuda, ó. Sabem? É da Giovana, que é pior, né? Perdi o tablet que fica grandona a letra, filho. Falei, amor, só com seu óculos agora, senão não dou conta não. Atos 2, 42. Diz assim, queridos, olha, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam as propriedades e bens e repartiam, dando dinheiro aos necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja nasce, Atos capítulo 2 nos fala do nascimento da igreja. E a igreja, na verdade, ela tinha algumas características assim muito peculiares, porque ela nasceu de uma forma genuína. Havia genuinidade no coração do povo. As pessoas que passaram a crer em Jesus, elas de fato se tornaram suas testemunhas e seus imitadores. As pessoas de fato, elas tinham muito temor e tremor no coração em relação à questão da palavra, da vontade de Deus, do ensino dos apóstolos, da oração, do jejum, da comunhão. Então eles se reuniam no templo, como nós estamos, e eles se reuniam de casa em casa, que são as células, né? Nós temos obedecido isso assim à risca. Mas existe algo na igreja, queridos, que eu vou me ater só a esses dois pontos. Existe algo na vida da igreja que nós precisamos mergulhar nisso em 2023. Uma das questões da igreja é a vida da igreja. Diga comigo, a vida da igreja. Agora diga comigo, a missão da igreja. Eu quero falar um pouco com você assim, de maneira bem rápida e singela, a respeito da vida e da missão da igreja na terra. Existem momentos na vida que nós, por conta de tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos recebendo, de tudo que nós estamos compartilhando, nós amamos a vida da igreja, mesmo porque, amados,
Muitos de nós desenvolvemos relacionamentos, né? Nós desenvolvemos, às vezes, ministério, nós desenvolvemos uma série de atividades que a vida da igreja nos promove. Porque a vida da igreja nos promove muitas coisas. Você chega numa família da qual você pouco conhecia, um ou outro, às vezes quase ninguém. Às vezes você não conhecia ninguém mesmo quando você chegou. E Deus vai então fazendo com que a vida da igreja comece a fazer parte do seu cotidiano, da sua família, dos seus relacionamentos, daquilo que você pode desfrutar como nunca antes você desfrutou. Então a vida da igreja é uma bênção, porque na vida da igreja nós temos as atividades, nós temos os eventos, nós temos tudo que a igreja pode oferecer. E a vida da igreja, queridos, de fato está no coração de Deus, porque quando existe vida na igreja, Deus acrescenta aqueles que são salvos. Por conta da vida que existe na igreja, as pessoas caíam na graça daquilo que Deus estava se movendo, tem a ver com a vida da igreja. Eu acredito que a comunidade é uma comunidade de vida. Quantos creem nisso? E por conta dessa vida que nós estamos expressando, que é a vida da igreja, muitas pessoas são atraídas a Jesus. Porque as pessoas que estão lá fora, eles estão cansados, às vezes, de uma política religiosa, estão cansados, às vezes, de uma questão desconectada do que se prega, estão cansados de um legalismo imposto, as pessoas estão cansadas de todas essas coisas. Então, quando eles encontram uma comunidade de vida, eles são atraídos a essa comunidade. Então, a vida da igreja é uma bênção. É uma bênção porque por meio do seu testemunho, dos seus relacionamentos, das suas devocionais, da sua posição diante de Deus, as pessoas vão vendo e elas vão de fato se alegrando com a transformação não só na sua vida, mas também na vida delas. Então quando nós estamos juntos nas nossas confraternizações, nas nossas células, quando nós estamos juntos, já desenvolvemos relacionamento, tudo fica leve. Quantos já experimentaram isso? Fica leve porque agora você se identifica. Existem relacionamentos que você começa a desenvolver na vida da igreja que só de olhar por irmão você já sabe se ele está bem ou não. A maneira como você chega na célula, você já sabe se o líder brigou com a esposa ou se ele está bem com a esposa naquele dia. Ele já sabe se tem BO em casa ou não. Ele fala, ixi. Tem uns irmãos que levam até um olhinho assim, sabe que eles passam um olhinho, que eles sabem o dia que o chicote vai estralar. Porque a vida da igreja produz isso em nós. Só que eu tenho percebido e tenho pensado assim a respeito da vida da igreja, existe algo que a vida da igreja, ela rouba da igreja, mesmo sendo vida. Às vezes, amados, a vida da igreja rouba a missão da igreja. Porque embora nós temos a vida de Deus fluindo por meio de cada um de nós, fluindo na igreja, às vezes nós deixamos de nos conectar com a missão. Porque a missão é diferente da vida, queridos. Na vida da igreja, você tem tudo que Deus oferece de bom para que você possa fluir. Agora, na missão, existe um preço a ser pago. Então, Jesus olha para os seus discípulos, que já haviam recebido vida e já estavam desfrutando da vida da igreja, e ele diz para os seus discípulos, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei contigo, com vocês, até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender que a vida da igreja, ela nunca poderá suprir a missão da igreja. Porque a missão da igreja é sair para fora das quatro paredes. A missão da igreja, amados, é nós estarmos em todos os cantos dos quais Deus espera que nós, como igreja, estejamos e influenciemos. Mas por conta da vida, nós às vezes entendemos que está tudo bem. Ah, não, está tudo legal, a igreja está crescendo. A pergunta que nós fazemos em relação à missão da igreja, ok, a igreja está crescendo, qual tem sido a minha contribuição para esse crescimento? Vamos fazer uma conta mais rápida? Hoje é dia 17, nós estamos com 17 dias em 2023. Nesses 17 dias, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Lá se foram 17 dias. Pastor, também não é assim, né? Eu preciso da ação do Espírito Santo para convencer o pecador, né? Porque se o Espírito Santo também não convencer, é a obra dele, como que eu vou trazer? Então tudo bem, eu vou aliviar conosco. Nesses últimos 17 dias, início de ano, para quantas pessoas você testemunhou do Evangelho? Quantas pessoas você evangelizou? Isso é a missão.
Para quantas pessoas que estão na escuridão, queridos, sem esperança, deprimidos, chorando, às vezes ao ponto de tirar a própria vida, desistir do futuro. Quantas vezes para essas pessoas, se é que algumas delas, você teve contato nesses 17 dias, você diz para ela, olha, não faça isso, a esperança. Nos seus relacionamentos na família, quantas circunstâncias, quantas necessidades existem na nossa família? Qual foi a última palavra? Ah, pastor, eu mandei lá um copia e cola no WhatsApp. Bênção, queridos. Mas as pessoas, elas estão cheias, empanturradas de informação. Elas não desejam informação. Elas desejam vida, através de um evangelismo que seja bíblico. Através do evangelismo que possa transformar. Nós precisamos comunicar na missão da igreja aquilo que de fato nós estamos dispostos a viver. Nós falamos que Jesus salva, liberta e cura, mas nós não ministramos cura muitas vezes. Nós não ministramos salvação muitas vezes, porque às vezes nós responsabilizamos achando que tudo é obra do Espírito Santo, porque a comunidade é uma comunidade de graça. De graça não, da graça, melhor dizendo. Deixa eu corrigir aqui que tem os redatores de plantão. A comunidade é uma comunidade da graça. E na comunidade da graça, amados, nós responsabilizamos o Espírito Santo por quase toda a obra. Mas não foi ao Espírito Santo que Jesus disse para ele: ide, ó Espírito Santo, pregue o Evangelho. Foi aos seus discípulos. Homens que se dobraram a uma verdade. Eu creio que nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida. E a oportunidade que Deus está nos dando é única. Sabe por que é única, amados? Porque amanhã você vai tentar chorar o hoje e não é mais possível corrigir aquilo que deixou de ser feito, muitas vezes. Existem coisas que nós protelamos, que nós não entendemos, que nós não nos posicionamos, e quando a gente toma uma decisão é tarde. Enquanto nós estamos aqui reunidos, centenas de milhares de pessoas estão lá fora se perdendo na prostituição, nas drogas, se perdendo em homicídios, suicídios. Amigos nossos, amados, pessoas próximas, desistem da vida. E aí eu pergunto, cadê a missão da igreja? Onde está a missão da igreja? Por que será que a igreja desfruta tanto da vida e não consegue se posicionar? Então nós estamos retornando com as células esse ano. E a visão que Deus tem para nós enquanto comunidade da graça, enquanto uma igreja bíblica, Ele tem a mesma visão que Ele sempre teve desde o início da igreja na terra. Eles tinham tudo em comum. E eles perseveravam nas orações, no jejum, no partir do pão. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, que é a doutrina da palavra. Amados, nós olhamos para a Bíblia, olhamos para algumas coisas e nós precisamos voltar diferente em 2023. Sabe por quê? Alguns de nós paramos em 2022 na crítica. Em 2022, alguns de nós analisamos muitas coisas das quais nós não aprovamos por conta dos nossos conceitos e paramos na crítica. E deixamos de cumprir o propósito. Quando você vai para a Bíblia e você olha para o livro de Abacuque, Deus fala com Abacuque. Em Abacuque capítulo 1, ele critica uma série de coisas. Abacuque está criticando uma série de coisas, amados. E Deus não fala com ele e nem dá uma visão para ele. Mas a Bíblia diz que no capítulo 2 de Abacuque, ele toma uma decisão. Ele fala, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de criticar, eu vou subir numa torre de vigia. Então no capítulo 2 de Abacuque, você vai ver Abacuque subindo para uma torre de vigia para que ele pudesse interceder pelo povo. E a Bíblia nos ensina no capítulo 2 de Abacuque que quando ele sobe na torre de vigia, Deus fala para ele, olha, eu vou te dar uma visão, escreve ela bem grande. Escreve ela de uma forma que todo mundo que passa correndo possa ler. Sabe, queridos, Deus não dá a visão a críticos. Deus dá a visão a quem ora. Abacuque não tinha recebido nada antes de orar. Nós não podemos parar, queridos, na vida da igreja, porque quando nós paramos na vida da igreja, nós nos colocamos numa posição de sermos servidos.
Porque na vida da igreja a gente quer o bem e o bom. E o bem e o bom, uma hora, queridos, a Bíblia chega a nos ensinar isso. Quando você comer mel, não coma muito, para que você não passe mal. Você vai comer demais, você vai passar mal. Então, até a comunhão, na perspectiva bíblica daquilo que se diz igreja, ela precisa ser avaliada nos nossos relacionamentos em todos os aspectos. Porque às vezes nós damos passos naquilo que é tão bom que quando nós percebemos, deixou de ser bom porque nós estragamos, azedamos tudo. Quem está aqui ainda? Eu amo vocês. A comunidade de amor, a comunidade de graça que Deus espera, é que nós possamos entender o nosso momento. Por toda a Bíblia você vai ver Deus falando sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você olha para a vida de Abraão, Abraão é o homem a quem Deus chamou, Gênesis capítulo 12. Disse a ele, fez-lhe uma promessa de que faria dele uma grande nação. Abraão é o homem do chamado, o homem a quem Deus chama. Quando você olha para Jacó, Jacó é o homem da missão. Porque Deus coloca nos ombros de Jacó a responsabilidade das 2 tribos de Israel. Dá a ele 12 filhos que se tornam 12 nações. Essas 12 tribos, esses 12 filhos de Jacó, nos diz respeito à missão. Só que entre Abraão e Jacó existe um filho de Abraão chamado Isaac, porque Jacó está abaixo, veio depois. Se Abraão é o homem do chamado, Jacó é o homem da missão, Isaac quem é? Isaac é o homem do sacrifício. Porque Deus pediu para Abraão, sobe no monte e sacrifica o teu filho. Eu acredito, amados, que nós temos a oportunidade de nos colocar na posição que Deus espera diante da missão e entendermos o sacrifício necessário para que a missão aconteça. Eu às vezes olho para nós como Isaac. É por isso que eu não meço esforços para as coisas de Deus. Sabe por que eu não meço esforços? Não porque eu quero comprar minha salvação, não porque eu acredito que são as obras que me colocam, não porque eu acredito que eu vou ficar reconhecido entre todas as pessoas por conta das obras, mas eu acredito que a nossa geração é a geração do sacrifício. Porque se nós não nos posicionarmos como Isaac se posicionou diante do Monte Moriá, se nós não nos posicionarmos como ele, porque o Murilo muito bem ministrou outro dia, o Daniel acho que também afirmou isso em uma das ministrações, Isaac, queridos, era um garoto de 16 anos, Abraão era um velho de 100 anos. Isaac também se entregou a exemplo de Cristo. Isaac foi um tipo de Cristo, Abraão foi um tipo de Deus, de pai, que sacrifica o próprio filho. Isaac se entrega ao sacrifício, ele poderia ter lutado contra o pai, mas não lutou. Então eu penso, amados, que nós não entendermos a parte da missão da igreja e nos posicionarmos para que tudo possa acontecer, nós vamos sempre crescer como igreja no bem bom, está tudo tão gostoso, né? Está tudo tão jóia, está tudo... Então quando falamos de multiplicação de células, por exemplo, é quase um parto, queridos. Vai multiplicar. Nossos irmãos vão armados para... Rapaz, parece os vikings. Quando o supervisor fala assim, vou na sua cela que a gente vai falar sobre multiplicação. Sabe o que acontece? Tem que deixar um diácono no portão da casa. Vai entrar, deixa o facão, aí deixa o facão. Deixa o soco inglês, vai deixando as coisas. Porque os irmãos vai tudo armado, não quer separar. Sabe por que não quer separar? Porque a vida é linda da igreja, mas existe uma missão, um propósito pelo qual eu e você fomos estabelecidos na terra para cumprir a vontade daquele que vive, que é muito maior do que a minha e a sua. Aí nós falamos assim, olha, quantos hospedam célula aqui em casa? Erga a mão, hospedeiros, fiquem em pé, por favor, você que hospeda uma célula na sua casa. Eu queria que a igreja aplaudisse esses irmãos em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Igreja, deixa eu dizer algo para você. Não existe missão sem cruz.
Você nunca vai cumprir a missão de Deus se você não amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. A minha casa sempre esteve aberta, irmãos. Minha casa sempre viveu cheia. Eu não tenho liberdade de andar de cueca na minha casa, porque sempre chega um. Não é verdade, amor? Às vezes é domingão, eu poderia ficar só de cueca na sala assistindo um negócio, não posso, eu tenho que estar sempre de short e camiseta. Porque toda hora bate palma. Glória a Deus, está tudo certo. Já acostumei. Está tudo certo. Porque também ninguém merece ver um horror desse, né? Se bater palma em casa, né? Já chega a Giovana, coitada, que sofre com tudo isso. Onde eu quero chegar com você, querido? Eu quero chegar ao seguinte: nós falamos de uma missão, nós falamos de um amor, nós falamos de uma entrega, nós falamos de igreja, nós falamos de discipulado, nós falamos de paternidade espiritual, nós falamos de tantas coisas, mas a hora que a gente fala assim, irmãos, tem uma pessoa com necessidade, nós precisamos nos levantar para suprir a necessidade dessa pessoa, os irmãos fingem demência, faz assim, ó. Parece que a conversa não é com eles. Atos 2 está dizendo, queridos, que eles tinham tudo em comum. Eles entenderam que eles seguravam para eles o que era necessário para que eles pudessem viver, e aquilo que eles podiam compartilhar, eles compartilhavam vida. Pastor, eu não tenho dinheiro, amém, compartilhe um abraço. Pastor, eu não tenho dinheiro, amém, compartilhe os seus espaços, compartilhe a sua vida. A questão não é dinheiro, quantos estão entendendo? Mas nós falamos de missão. Aí você pergunta, quem que abre a casa para uma célula? Parece que nós entramos no trem fantasma. Não, querido. Eu tenho ensinado para a liderança, eu tenho sempre conversado com os líderes dessa casa, os meninos que são mais conectados a mim, eles sabem disso. Às vezes nós usamos essas coisas, elas são caras, irmãos. Os equipamentos da igreja são muito caros. A gente não deixa bagunça, a gente não deixa baderna. Todas as vezes que termina, o João tem o cuidado de passar um paninho no microfone e guardar para não oxidar. Tem todo um cuidado com as coisas. Mas eu vou dizer para você, eu estava falando com o Murilo agora à tarde, eu falei, Murilo, as coisas nunca podem estar acima das pessoas. Porque tudo que é material a gente repõe. Agora uma vida, Jesus morreu por ela. Porque a gente conversava sobre algumas nuances do Evangelho na Terra. E a gente estava tentando entender algumas coisas. Porque algumas coisas acontecem, porque algumas coisas travam, porque algumas coisas... Eu sempre ensino isso para o Medeiros, para os meninos que cuidam das coisas aqui, para os diáconos que cuidam das coisas da igreja. Ah, pastor, mas ali vai quebrar alguma coisa. Eu falar, filho, olha, entre quebrar aquilo e uma vida ser ofendida, muda aquilo de lugar. Não ofende a pessoa, não. Porque Jesus não morreu por conta desse cavalete aqui, nem por conta disso aqui. Ele morreu por você. Foi seu nome que ele escreveu no livro da vida. Mas nós, amados, achamos que as coisas que nos envolvem, que nós podemos segurar nelas, é a nossa tábua de salvação. Ela não é a sua tábua não, né? Parecendo cebolinha. Ela não é a sua tábua de salvação. A sua tábua de salvação é Jesus. Quantos já tiveram a oportunidade de ouvir um testemunho ou saber de alguém que foi salvo enquanto se afogava? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouviu um bombeiro, alguma coisa? Às vezes você, chega a algumas coisas. Você sabia que quando... Eu não sou bombeiro, tá, queridos? Muito embora eu tenha jeitão, não tem não, Vitão? Não, em cima. Rodei de pneu cheio, tô? Às vezes chega alguma coisa assim, o que os bombeiros dizem? Quando uma pessoa está se afogando, o bombeiro nada até ela. Quando ele chega perto dela, que ela está muito viva ainda, que ela está muito cheia de energia, é perigoso ele morrer afogado junto, porque ela puxa ele para baixo. Quando ele vê que não há possibilidade dele pegá-la por trás para desmaiá-la, ele fica a 1 metro dela assim, deixando ela se bater, aí ela desce. Aí ele conta uns segundinhos, se ela não subir ele mergulha, mas se ela descer e subir de novo ele espera, eles têm uns segundos lá. Até que ele percebe que a pessoa está muito cansada, ela não vai conseguir mais ter forças.
aí ele se aproxima dela depois que ela cansou. Às vezes eu vejo Deus fazendo isso com uma igreja que não entendeu a missão, que só entendeu a vida da igreja. A igreja se bate, querido, se bate, mas ela está muito viva ainda de si mesmo. E Jesus está pertinho, querendo abraçar a igreja e trazer. Mas ele fala, você está com muita força ainda, eu vou deixar você afundar umas 2, 3 vezes aí, eu vou deixar você perder as forças. Quando você perder as forças, que eu entender que você se entregou, eu te salvo. A coisa mais linda, amados, que eu tenho presenciado ao longo desses anos no Evangelho, é o amor ao próximo. Porque através de Jesus, nós aprendemos a amar as pessoas de maneira incondicional. Jesus quer amar alguém através de você. Ele quer alcançar as pessoas que estão lá fora. Ele quer alcançar aquelas pessoas que eu não tenho acesso por conta dos meus relacionamentos. Existem lugares que você frequenta que eu nunca vou ter acesso a esses lugares. Eu sempre brinco com os meninos da casa, mas é uma realidade. A profissão que o Nilmar ele exerce, ele vai em lugares que eu não tenho acesso, ele está com pessoas que eu não tenho acesso. Eu sempre pergunto para ele, eu falei com vários irmãos aqui já até falei de púlpito isso, você sabia que existem 9 populações menos evangelizadas no mundo? São 9 etnias, queridos. Sabe qual que é o ranking número 1 das pessoas menos evangelizadas no mundo? Você acha que é os ribeirinhos, né? Os índios? Não são. Estatística, queridos. No ranking número 1, as pessoas menos evangelizadas no mundo são chamadas de, essa configuração que eles dão, os ricos dos ricos. São os trilionários, os bilionários. Porque eles se apegaram em tudo que eles têm, eles não precisam de Deus e ninguém consegue evangelizar esses caras. Porque para evangelizar um cara desse, você precisa ter acesso a ele. Então você precisa ser um milionário ou um bilionário. Precisa ser Quando você é um milionário ou um bilionário, talvez você também não crê muito em Deus, porque você crê no dinheiro que tem, porque você é outro bilionário igual ele. Então, quando nós temos a oportunidade de chegar perto de pessoas assim, às vezes é uma única oportunidade, o nosso testemunho tem que ser firme e fiel com a missão que nós carregamos. Então não importa onde você está, importa se você tem cumprido a missão que Deus colocou nas suas mãos. Então quando você abre a casa para uma célula, não é para a comunidade Amor e Graça que você está abrindo. Quando você lidera uma célula, não é para a comunidade Amor e Graça que você está liderando uma célula. Aliás, Deus deu a vocês líderes. Cadê os líderes? Levantem as mãos, por favor. Deus deu a vocês o privilégio de pastorear os seus filhos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Deus outorgou a vocês uma identidade de liderança e deu autoridade para que vocês cuidem da igreja. Então, quando nós fazemos isso, irmão, é entender Atos capítulo 2. Qual é o nosso papel e a nossa missão? Qual que é a vida e a missão da igreja? Eu acredito que 2023, algumas muletas vão ser deixadas. Obrigado pelo seu amém encorajador. Eu quase não consegui ficar aqui em cima. Eu acredito que em 2023 algumas muletas serão deixadas. E se você está entendendo o que Deus está fazendo, você precisa entrar nisso. Eu finalizo com vocês, porque depois nós vamos orar por vocês. Quando você vai para Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, rapaz, o negócio está feio aqui, hein? Vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 16. Diz assim:
Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Eles jogavam as redes ao mar, pois eles viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham e sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as suas redes num barco. Chamou-os também de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com todos os seus empregados. Esses são os primeiros discípulos que Jesus chama, amados, para serem os apóstolos. São os primeiros, os 4 primeiros homens que Jesus chama. Quando Jesus chama os 2 primeiros, eles estavam lançando as redes. Quando Jesus chama os 2 segundos, eles estavam consertando as redes. A igreja é assim, amados. Na vida da igreja, nós temos as pessoas que só lançam a rede. Porque lançar a rede é fácil, né? Você lança e não tem compromisso nenhum. Se pegar, pegou. Se não pegar, está tudo certo. Agora, consertar as redes é para quem entende a missão. Porque ninguém conserta a rede se não tiver habilidade para fazê-lo. Ninguém conserta a rede sem habilidade. Quando nós olhamos para os líderes que estão sendo levantados na casa de Deus e você tem sido preparado para uma liderança, para estar na célula, você precisa entender isso. Você precisa ver que aqueles a quem Deus está levantando é porque Deus está dando a eles habilidades de consertar algo. E você precisa honrar os líderes. Pastor, essa igreja é uma igreja que impõe honra? Não, não impomos, queridos. Honra se quiser, se não quiser também é problema seu. Mas deveria. Porque a Bíblia nos ensina em Tiago, a Bíblia nos ensina através de Pedro, a Bíblia nos ensina muitas coisas a respeito da honra das pessoas que Deus está levantando. O que eu espero em 2023 para as nossas células? Que você possa orar mais pelos seus líderes e ajudá-los no processo. Se você é uma pessoa que só lança a rede e você não tem condição de consertá-las, porque você não tem habilidade para consertá-las, ajude quem está consertando. Em outras palavras, o que é entender a missão da igreja? É que nós possamos ser um no propósito. É que nós possamos estar juntos em todos os tempos. É que quando você receber uma direção de um líder, você possa honrar a direção. Eu não concordo, eu não aceito, eu não entendo. Não é assim a igreja, queridos. A igreja tem uma missão. A missão não é minha, a missão não é da Giovana, não é da Marisa, do Murilo. Não é do Júnior, não é da Luzia, não é do Vitor, da Bruna. Não é, a missão não é nossa. A missão é de Cristo. Então nós precisamos nos tornar consertadores de rede juntos. Nos posicionar numa visão, amados, que Deus está dando. Pessoas estão chegando. Por exemplo, eu gosto de pescar, não gosto de limpar peixe quando eu pesco. Poucos gostam de limpar o peixe. Mas é necessário, porque senão ele apodrece. Ele estraga. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar com você que a gente não faz tudo o que gosta. A gente faz o que precisa. Pastor, eu não gosto. Também não gosto. Às vezes não gosto nem de mim. Às vezes eu levanto, tô meio bravo comigo assim. Dou uma penteada no cabelo, fico gatiônico e aí eu volto ao normal. Era falta de pentear o cabelo, escovar o dente. Nós não fazemos tudo o que gosta. Nós fazemos o que é preciso para que ele cresça e a gente diminua. Amém mesmo, queridos? O amém. Espero que seja amém. Eu creio e acredito, amados, que Deus vai nos dar uma comunidade cada vez mais parecida com Ele. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pessoas estão sendo assistidas, pessoas estão sendo cuidadas, pessoas estão sendo amparadas. Mas eu acredito que esse ano é ano de Deus tirar você do lugar que você está e te colocar numa posição de guerra, de combate, de honra. Por que eu estou aqui, pastor? Porque Ele te escolheu. Porque Ele te escolheu. Ele tem algo com você.
Ele tem algo com a sua família. Ele tem algo, querido, por isso você está aqui. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui por um acaso. Sabe quantas igrejas boas tem em Prudente? Mas aprove a Deus trazer você aqui. Porque Ele te ama e porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que sem você nós não conseguiríamos sozinhos. Hoje eu atendi um rapaz que ele está há 15 anos afastado. Eu discipulei ele há 15 anos atrás. Passamos por toda uma trajetória junto. Nós conversamos mais de 2 horas agora à tarde. Ele contou para mim tudo que o diabo fez na vida dele ao longo desses 15 anos. De norte a sul, leste a oeste. Choramos juntos. E ele falou, e aí, pastor? Eu falei, Deus não desistiu de você. Por isso você está aqui. Ele começou a chorar. Sabe por que ele começou a chorar, queridos? Porque só um filho que está comendo lavagem de porco sabe o que passa todo dia. E quando ele volta para a casa do pai, o pai coloca um anel no dedo dele e troca a sandália dos seus pés. Ele sabe o significado disso. E ele valoriza. E nós podemos orar juntos. E nós podemos declarar sobre a vida dele que maior vai ser a glória da segunda casa do que a da primeira. Porque Deus é assim, Deus não desiste de você. Porque Deus pensa no outro através de você. Para que Ele está me restaurando, pastor? Porque Ele quer alcançar toda a sua geração. Ele quer alcançar os seus filhos, os seus netos, bisnetos. Ele quer alcançar os seus amigos. Ele quer alcançar a sua empresa. Pastor, eu sonho em ser rico. Um bom sonho. Mas se você não tiver o coração no lugar certo, a Bíblia diz que a riqueza de nada se aproveita, senão você mandar a nossa alma para o inferno. Eu quero que você enrique, querido. Até porque você vai ajudar muito as pessoas que precisam. A comunidade também. Lembra da comunidade quando você entrar no seu reino. Sério, o meu desejo é que vocês se tornem assim pessoas que prosperem muito. Mas eu sempre faço uma oração. Sabia que às vezes você não está prosperando por causa da minha oração? Pode ficar com raiva de mim. É verdade. Parece brincadeira, eu brinco muito, né? Uma pessoa ia começar um negócio tempos atrás, ela pediu para mim orar por ela. Quando eu orei por ela, eu falei assim, Senhor, essa pessoa tem todas as condições para explodir, para ser uma das melhores empresas no mercado dentro desse segmento. Mas uma única coisa eu te peço, Senhor, diante dela, diante dos anjos, dos principados, das potestades, se ela for se perder, não permita. Em nome de Jesus. Ele olhou para mim com o olho desse tamanho assim, ele falou, caramba, devia ter procurado outro sacerdote. Eu falei, sabe filho, eu estava orando por você, eu queria tanto declarar sua prosperidade sobre a sua vida, mas eu fiquei com medo de você se perder. Porque no final de tudo, você vai morrer abraçado com um monte de nota de R$200 e não vai mais se reconhecer. A igreja partilhava o que tinha, irmãos. Vida, obediência, missão. Missão. O Murilo terminou o culto domingo me elogiando com algumas questões do passado, mas ele lembrou bem de uma das questões. Quando nós iniciamos, ele falou assim, pastor, qual que é, qual que não é da comunidade? Eu falei, Murilo, olha, pode ser que a comunidade ela não cresça se Deus não permitir, e que sobre só eu, irmão. Mas se eu sobrar sozinho, eu vou sobrar amarrado com a verdade, segurando naquele palanquinho ali. Tinha um palanque ali, né, Murilo? Eu vou segurar naquele palanquinho sozinho, mas com a verdade. Não vou abrir mão dela. E sabe qual que é a verdade, queridos? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra é todo aquele que nele crê. Nós precisamos sair dessa porta essa noite e entender, olha,
Cadê os namorados aí, os jovens? Deixa eu dizer algo para você, jovem. Esses beijos na boca aí, isso aí é efêmero. Perto da alegria que Deus vai produzir se você viver no centro da vontade dEle. A gente fica preocupado com as questões, eu não estou aguentando, não está aguentando, morre. Que daí você vai viver. Sabe por quê? A Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele vai viver só. Mas se você morrer, aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida vai perdê-la. Ah, pastor, jovens, vocês são uma geração que vocês precisam colocar ritmo de Deus na terra. Vocês precisam sair desse lugar e precisam dizer que existe um Deus que permite e trabalha a vontade dEle na vida de todo aquele que crê. É isso que os nossos jovens precisam. Enquanto eles ficam aí sonhando com pega-pega, deveria estar trazendo vida lá fora para quem precisa, que está morrendo às mínguas. Eu sempre brinco, as pessoas falam assim: pastor, o que é isso? Tal? Falar falta de um terreno para carpir, uma laje para encher. A pessoa fica ociosa, ela fica fazendo besteira. Quando Jesus nos alcançou, nós fizemos uma aliança com Deus de não nos tocar, lembra, amor? Foi uma luta para mim, não sei para você. Sofri que nem sovaco de aleijado, mas sabe o que acontece? Ficamos 8 meses, irmão. Olha, eu falei 8 meses, parecia 80 anos, né? Mas só eu sei o que eu sofri, filho. Ficamos 8 meses sem se tocar. Não morremos, né, amor? Gationix, Batiguel, estamos aqui. Estamos aqui. Sabe o que Deus fez? Começou a colocar os princípios dele no nosso coração. E dizer: sabe, Anderson, você não é melhor que ninguém, a Giovana não é melhor que ninguém, todo mundo é igual, mas deixa eu dizer algo para você. Eu não consigo desprezar um coração contrito, filho, quebrantado na minha presença. Então Mateus nos fala a respeito da lei da semeadura. Pais, filhos, jovens, presta atenção na lei da semeadura. Tudo quanto o homem plantar, o homem vai colher. Então é assim, olha, nós nos envolvemos com uma série de coisas infiéis e cobramos fidelidade de Deus. Ah, Senhor, o meu marido me traiu. E as infidelidades que você cometeu com Deus, você não vê? Porque nós somos infiéis com Deus e queremos fidelidade das pessoas conosco. Ah, Senhor, o meu casamento está uma droga. Mas no namoro vocês ficavam... Você não plantou isso lá no namoro? Percebe? Missão da igreja, queridos. A missão da igreja é ser santa, separada, para que ela possa cumprir um propósito acima do nosso. Amém? Quantos recebem essa palavra?